Mais do que qualquer coisa que possa ser dita a respeito da arte, ela é uma prevenção. Agora, prevenção contra o quê? Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Quando eu era criança, a palavra artista nem existia no meu imaginário, no meu vocabulário, embora desde cedo eu já gostava muito de pintar, desenhar, embora eu não segui carreira, porque eu realmente, tecnicamente, não me dei muito bem com essas formas de arte. Mas eu pintava, desenhava, escrevia muito. Eu tenho pilhas de cadernos escritos, à mão, é claro. Depois eu aprendi a tocar piano e misturei as coisas. Comecei a compor as minhas próprias músicas. Destas composições surgiram as primeiras bandas, as primeiras câmeras digitais começaram a surgir também no mercado e eu já peguei uma emprestada e fiz os meus primeiros filmes. Inclusive, logo de cara, um primeiro filme que eu fiz, praticamente o primeiro filme que eu fiz, foi selecionado num concurso da TV Brasil, e aqui na minha ingenuidade de guri do interior, achei isso o máximo, e realmente foi interessante, foram os meus primeiros direitos autorais por exibição. E hoje, olhando para trás, eu consigo entender muito bem o que significa arte como prevenção. Eu lembro de um dia que eu estava terminando um quadro bastante feio, com um personagem estranho, perturbador. E o meu pai viu aquilo e pensou, o que é isso, né? Por que você desenha essas coisas? E hoje o Leandro é zen. Então houve um processo de terapia natural, pela qual eu vivenciei realmente fazendo arte de tudo que é jeito. Hoje, com maturidade, porque eu não passei por nenhum acompanhamento, nada, eu aprendi sempre tudo sozinho, tá? E esse caminho de criar as minhas coisas sozinho, depois que eu fui percebendo a força que isso tem, a verdade que isso traz e a libertação. Porque ao mesmo tempo em que eu fazia essas artes todas, eu também gostava muito do silêncio, daquilo que eu não entendia ainda como meditação. E quando a minha esposa, a namorada, na época, me apresentou livros de autores de cultura zen, daquilo que eu chamo de cultura zen hoje, livros sobre sabedoria oriental, foi ali que eu vi os primeiros mestres relatando experiências de meditação, e aí que eu conectei, olha, eu sempre passei por essas experiências e sempre criei as minhas artes dessa vibe, dessa mesma energia, né? Então aí que eu fui conectando aos poucos e compreendendo a verdadeira potencialidade do trabalho que eu vinha desempenhando. Eu percebi na prática, e isso eu sempre falo para os alunos, que quando os alunos gostam muito de escrever, eles têm também muitas pilhas de cadernos escritos. Eles ficam envergonhados às vezes porque sai tanta porcaria que eles não acham que vão ser grandes escritores, mas é isso mesmo que acontece. O primeiro passo da expressão artística é colocar para fora essas porcarias. No caso, todos nós temos. O que são essas porcarias? Olha, quando a gente toma banho no nosso corpo, saem as impurezas. E a nossa mente, quando é que ela toma banho? Fazendo arte. Pode ser um banho para a mente, desde que haja todo um processo de consciência junto deste fazer arte. Esse é o ponto. Porque este fazer arte, ele pode ser uma ferramenta que, se conduzida sem consciência, sem inteligência, sem meditação, este fazer arte pode se transformar em algo ruim. Porque ao invés de nos tornar mais autênticos e familiarizados com os nossos sentimentos e emoções, o fazer arte de uma maneira má conduzida pode nos fazer escravos dos nossos sentimentos, pensamentos. E aquilo que seria uma limpeza interna
se torna uma acumulação, uma coisa contrária àquilo que deveria ser. Por isso, neste vídeo, vamos falar sobre prevenção que a arte exerce. A prevenção do quê? De 3 fatores principais. Primeiro, é a prevenção clínica contra transtornos clínicos, como ansiedade, depressão, transtornos de identidade, as travas de expressão emocional, o isolamento social por causa do mundo digital que se põe à disposição de todos nós hoje em dia, né? Neste sentido clínico, a arte se coloca como uma prevenção, um terreno para a expressão emocional segura, uma elaboração emocional profunda, uma organização dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, em suma, autoconhecimento, que é o resumo de toda a busca descrita na sabedoria oriental. E principalmente há, durante o exercício artístico, a construção de um sentido para as nossas vidas. O segundo tipo de prevenção é a prevenção cultural. Isso mesmo. Contra o quê? Contra certa hegemonia cultural que sistematicamente possa estar entrando em nossos lares, em nossas escolas, causando perda de identidade, ou seja, um efeito contrário àquilo que a arte deveria fazer germinar dentro de cada um de nós. Perdemos a nossa identidade, ou seja, ficamos todos iguais. Temos que nos prevenir quanto a isso. A gente tem que deixar de ser consumidores passivos de tudo aquilo que nos entregam, inclusive obras artísticas, literárias, cinematográficas. Nós temos que ser mais conscientes no consumo, exigir mais qualidade. E também entra nesta prevenção cultural a gente aprender a viver uma vida mais contemplativa e não tão técnica, somente técnica, como se nós fôssemos ser transformados em robôs. Robôs programados. Eu já percebo que há muitos pais, famílias, professores inclusive, que estão preocupados com este leve desconforto que essas coisas que eu acabei de citar provocam. Nós queremos sim uma geração pensante, nós mesmos, nossos filhos, seres pensantes, seres humanos integrais, verdadeiros, autênticos, livres. Esta é a prevenção cultural que a arte consciente traz. E uma outra prevenção, mais subjetiva, uma prevenção espiritual, filosófica, contra este certo vazio da existência, que pode aumentar ainda mais de contraste quando se comparado ao artefato tecnológico que nos cerca, que faz talvez o ser humano se sentir vazio, desnecessário. Isso é muito sério, muito importante. Essa desconexão com a natureza, esse mergulho naquilo que se diz inteligência artificial, né? Num comportamento artificial. Então esta é uma prevenção importantíssima que a arte consciente traz, desenvolve. Pois é, então o modelo que se apresenta hoje, não só de educação, mas também de comportamento social como um todo, é um comportamento de técnico demais, robótico, artificial, pouco contemplativo, tem bastante informação e pouca formação. Essa é a questão. Formação. Educação é formação. E a arte entra no viés subjetivo profundo desta formação como ser humano. Recentemente, eu juntei todos os produtos artísticos que eu venho desenvolvendo e amadurecendo com o passar do tempo. O último disco, Dunas de Algodão, eu transformei ele em 2, 3, 4 livros digitais que já estão disponíveis. E eles servem para os adolescentes, para as crianças, para os pais.
para os buscadores mais profundos daquilo que seria a cultura Zen, né? E recentemente eu coloquei toda essa proposta em um projeto educativo que eu chamei de Cultura Zen nas escolas. Eu já ando desenvolvendo esses trabalhos dentro das escolas e é muito bom mesmo. Você pode até conferir, tem todos os links aqui embaixo. Mas a partir de agora, eu estou pronto para transformar, criar um produto que vai de encontro diretamente às famílias, oferecendo cursos gravados, que inclusive já existem alguns cursos gravados que eu gravei há cerca de 5 anos atrás. Eles já são, de certa forma, uma base contextual para tudo aquilo que eu vou melhorar na questão didática da coisa, né? Agora que eu tenho já toda essa experiência diretamente com as crianças nas escolas, eu tenho uma visão um pouco mais aprimorada agora e assertiva dos pontos em que aquilo que eu chamo cultura Zen ajuda no amadurecimento do ser humano, né? Então eu trago a filosofia da cultura Zen, o ensinamento do que é meditação, por que é importante. A gente pode realizar trabalhos de construção artística consciente, escrita criativa, música, composição. O ponto essencial é sempre arte como autoconhecimento. A gente pode fazer trabalhos não só online, não só gravados, mas também presenciais futuramente. Porque eu não deixei e nem vou deixar de fazer shows como músico, compositor. Estamos diante de mudanças profundas no nosso comportamento social. A gente percebe que as famílias estão cada vez mais interessadas em participar ativamente da formação das suas crianças, da formação educacional, emocional e artística consciente. É isso que eu proponho como artista, que eu percebi, que eu acabei desenvolvendo naturalmente essa proposta ao longo dos anos, e é isso que a Mantra Cultural representa. Então, eu fico à disposição de vocês para entrar em contato comigo através dos links aqui embaixo e dos comentários, ok? Abraço, até outro vídeo.